Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e o papo de hoje é sobre Pobres Criaturas, filme do Yorgos Lanthimos, que é um dos postulantes a vários prêmios aí no Oscar 2024. Chega aqui no Brasil no dia 1º de fevereiro, a gente já viu e bora falar que o negócio foi intenso. É o Frankenstein de Yorgos Lanthimos. Ele é a adaptação do livro Poor Things, ou Pobres Criaturas, como foi traduzido aqui para o título do filme. E aqui nós vemos o médico Dr. Godwin Baxter, que cria uma pessoa, ou dá vida a um corpo que não mais a tinha, que no caso é Bella Baxter, a personagem da Emma Stone. É uma pessoa num corpo adulto e que não tem memórias, não tem experiências nenhuma e começa a ter que descobrir o mundo a partir de então. E é isso que o Yorgos vai fazer junto com o roteiro de Tony McNamara. Vai nos levar aos vários estágios dessa evolução de uma pessoa, só que já a partir de um corpo adulto. Imagina a gente crescendo, passar por tudo que a gente passou no final da infância, adolescência, no começo da vida adulto, mas sem nenhuma restrição da sociedade, sem ninguém que tivesse dito que isso é certo, isso é errado, e você experimentar tudo que você pode experimentar como um adulto sem essas limitações. A verdade é que a nossa vida é constantemente limitada por várias coisas. É limitada pelas regras da sociedade, pela moral, pela religião. A nossa própria ciência tem muitas limitações. O filme discute isso um pouco no começo. O sexo é limitado, o que a gente come tem certas regras, isso pode, isso não pode fazer. Então, e a gente acaba se aprisionando dentro disso tudo. E aí que o Yorgos vai nos mostrar o que aconteceria se a gente não desse bola pra nada disso. A gente vê no começo do filme uma Bella que tá ali muito aprendendo, o filme nos dá esse tempo pra gente entender quem é a Bella, como que ela foi criada, quais as intenções do seu criador, do Godwin Baxter, da relação entre eles, da relação com esse novo personagem que chega pra acompanhar a vida dela. Ele é o primeiro que teoricamente se apaixona pela Bella e pelo que ela representa, até então que a Bella acaba saindo para uma aventura. Uma pessoa de fora chega para ela e oferece o mundo, oferece a liberdade, e é óbvio que ela vai querer descobrir, porque ela tá nesse primeiro estágio dessa ânsia de descobrir tudo. Ela descobre já as primeiras vontades sexuais dela, digamos assim, quando ela se toca, percebe que ali tem uma coisa diferente, e é então que ela vai para conhecer o mundo, e aí a gente começa a ver várias fases do nosso próprio crescimento. Digamos que parece que a Bella tá ali pelo final da infância, começo da adolescência, quando ela quer saber o que tem lá fora, coisa que os pais dela, ou o criador dela, o God, como ela chama, o Godwin Baxter, protege ela, tirava ela, limitava ela desse mundo, e ela vai para ele. E aí que o negócio começa a ficar muito doido. Uma das coisas importantes desse filme é como ele coloca o sexo numa posição muito de fazer a coisa andar. Afinal, o sexo comanda o mundo. Muitas vezes as pessoas tomam decisões por causa de suas vontades, sejam elas expostas ou reprimidas, e o filme usa isso como um ponto de discussão, um ponto de chegada e partida a todo momento. A própria Emma Stone deu entrevistas dizendo o quanto é importante que isso fosse feito sem nenhum tipo de restrição. Então as cenas são bem gráficas e propositalmente dessa forma, porque afinal a Bella não tem nenhum pudor, a Bella não tem uma vergonha. E se tu retratasse isso no filme com esse tipo de pudor, não estaria fazendo jus à personagem. Num segundo momento, ela vai ter alguns questionamentos filosóficos, já avançando nessa evolução dela, porque, como eu disse, ela tá evoluindo. No começo ela não andava direito, ela não falava muito bem, ela tá aprendendo ainda, e tudo isso vai evoluindo durante o filme. É muito legal de ver essa evolução nas pequenas coisas. O andar dela me chocou muito, assim, me deixou encantado para ver como ela realmente vai mudando muito aos pouquinhos. Isso vai acontecendo gradualmente, e realmente o trabalho da Emma Stone é fantástico. Na segunda parte, nessas questões filosóficas, ela vai tentando entender o mundo, as vontades, por que as pessoas fazem o que fazem,
o quanto ela tá nesse relacionamento e ele tenta prendê-la de alguma forma, e aqui ela descobre a crueldade do mundo numa das cenas bem impactantes do filme, tanto visualmente quanto intelectualmente, quanto no que ele está nos contando. Logo depois, mais uma fase de evolução, onde ela tem que se virar por conta própria e os caminhos que ela segue para isso, que, enfim, não quero dar spoiler para vocês, mas vão trazer bastante coisas que a nossa sociedade discute ou que a nossa sociedade às vezes tem vergonha de discutir. Por fim, ela chega no momento de refletir sobre o passado dela, sobre o futuro, sobre quem ela é, sobre de onde ela veio, o quanto isso reflete na pessoa que ela quer se tornar no futuro. O peso de quem nos moldaram para ser, o peso de quem as pessoas dizem que a gente deveria ser e o peso de quem a gente quer ser daqui para frente. Tudo isso o filme discute quando vai chegando ali pro seu final. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas que Pobre Criaturas traz é o trabalho da Emma Stone. Muitos falaram que é o melhor papel da carreira dela e eu vou vir aqui para fazer coro porque realmente ela nunca fez, eu acho, algo desse tamanho, dessa complexidade e dessa versatilidade do trabalho dela como atriz. As fases que a Bella passa durante o filme, como ela demonstra isso é espetacular. Ela é estranha, ela tem essa curiosidade quase que inocente, ao mesmo tempo que ela fala o que vem na cabeça dela, na hora que ela quer, e ela não tem nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de amarras, como eu falei, ela não tem vergonha de quem ela é, do corpo dela, do que ela diz, ela não tem vergonha de botar uma comida na boca e cuspir fora no meio de um jantar, porque afinal, por que manter na nossa boca coisas que são horrendas, coisas que são horrorosas pra gente? E tudo isso vai fazendo ela ser extremamente interessante, e é por isso que praticamente todos que cruzam o caminho com a Bella durante o filme, de alguma forma acabam se encantando, se apaixonando por ela, porque realmente uma pessoa assim não é em qualquer esquina que se encontra. Aqui eu fiquei muito pensando nessa coisa de monstro, porque afinal ela é o Frankenstein, que é um monstro, ela é criada dessa forma, ela é diferente, ela teoricamente ela deveria ser considerada um monstro pela sociedade. Mas a verdade é que essa diferença acaba encantando a todos, porque afinal de contas ela acaba sendo seduzente de alguma forma, e de novo o trabalho da Emma conduz tudo isso com maestria. É inclusive esse conceito de monstro que o roteiro trabalha de uma forma muito interessante, porque afinal, como eu disse, a Bella seria para ser o monstro, ela que é o Frankenstein, mas na verdade o pai dela, que é o criador, ele tem uma cara toda deformada, porque o pai fazia experimentos dele, ele é o seu próprio Frankenstein também. O Duncan, que acaba levando ela para essas aventuras, também é uma espécie de monstro, já que ele só queria se aproveitar da Bella, se aproveitar dessa inocência, e quando ele acaba encantado por ela, ele tenta novamente aprisioná-la. Então, novamente, um papel de um monstro trazido nos personagens que cercam aquela que deveria ser o monstro da história. O Mark Ruffalo, inclusive, que faz o papel do Duncan, eu acho que ele é bem clichê nessa demonstração dele ser esse cara que quer só se aproveitar dela, a gente já viu isso em muitos lugares, mas ele tem uma troca de tom no personagem dele que é muito interessante, que o Mark faz muito bem. Esse cara sedutor em algum momento e que se passa por um cara mais desesperado depois que acaba se apaixonando pela Bella. Essa mudança, assim, ele realmente parece duas pessoas diferentes. Outra coisa é que o filme do Lanthimos é lindo, a representação dessa era vitoriana ele faz de uma forma muito bonita e muito lúdica, que dá esse ar de conto de fadas ou conto de monstros para esse filme, que eu achei lindíssima realmente. E além de lindo, Pobres Criaturas traz essa mistura de humor, de sátira, de crítica, essa tensão que ele acaba construindo durante a história, porque tu nunca sabe o que vai acontecer com ela, de uma forma que vale cada centavo de você assistir no cinema. Com certeza, Pobres Criaturas é um dos melhores do ano e só vai que vocês vão adorar. Lembrando que ele estreia no dia 1º de fevereiro nos cinemas, e depois de assistirem, voltem aqui para comentar com a gente que, olha, é muito difícil não amar tudo que esse filme fez. Tá na minha lista já dos melhores de 2023. Até uma próxima, a gente se vê, sigam a gente nas redes sociais e tchau, tchau.